Diz assim, ó: quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Deixa a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco nós vamos ler mais versículos. Mas o Salmo de número 73 é o salmo que mais reflete a vida do cristão. Não tem como nós olharmos para o Salmo 73 e não imaginarmos que em algum momento da trajetória cristã, minha, sua, nós não venhamos ter exatamente o mesmo conflito que Asaf. Porque a gente consegue entender esse salmo e perceber da maior crise e da maior dificuldade que todo cristão em algum momento da sua vida ele vai passar. Esse salmo ele é escrito num período em que o rei Davi, ele era o rei no século 10 a.C. E o mais interessante é que nesse período o culto estava plenamente organizado. A arca estava em Jerusalém, os levitas exercendo as suas funções. Não era um tempo de exílio, não era um tempo de perseguição, mas um tempo de muita prosperidade nacional. E essa prosperidade ela era tão grande que até os ímpios prosperavam. E é exatamente aí que se inicia a crise de Asaf. E o engraçado é que a crise de Asaf, ela não se inicia pela falta de algo. A crise dele não se inicia porque lhe faltava algo, mas porque ele desviou seu foco. A crise, ela não nasceu de uma dor, mas ela nasceu de uma comparação. E não tem como a gente olhar o Salmo 73 e não nos imaginarmos nele. Porque quando Asaf começa a olhar, a comparar a vida dos ímpios, nos versos acima, ele chega até questionar se valeria a pena, ou se valia a pena, ser fiel a Deus. E quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca teve esse tipo de reflexão? Será que vale a pena permanecer fiel a Deus como eu tenho sido, diante de uma sociedade tão incrédula? E hoje ainda se torna um pouquinho pior, porque aqui deixa claro que a comparação que Asaf estava fazendo era com os ímpios. E hoje essa comparação ela rola entre irmãos, porque há quem esteja dentro da igreja não vivendo uma vida cristã como você vive. E aí você olha para aquela pessoa, se compara, e é exatamente daí que começa a surgir a crise. E ela não nasce daquilo que ele não tinha, mas nasce daquilo que ele deixou de focar. E o interessante é que quando nós lemos Mateus 14, 22, a gente consegue perceber o episódio em que Pedro está dentro de um barco, em meio a uma tempestade, e ele avista Jesus. E quando ele avista Jesus, ele diz: eu quero ir aí, eu vou até aí. E Jesus diz para ele: vem. E por um dado momento, Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Mas lá em Mateus 14, 22 vai dizer que na hora em que ele olha, observa a força do vento, ele naufraga. E isso é muito importante, porque enquanto Pedro estava mirando em Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. No momento em que ele desvia o seu foco e começa a reparar no que não era para ele reparar, o texto vai dizer que ele afunda, porque a direção do teu olhar define o teu destino. Não importa, meu irmão, se de um lado tem tempestade, se o vento está forte, se você está enfrentando problema, o seu olhar precisa estar em Jesus, porque enquanto você está olhando para Jesus, você está caminhando sobre as águas. E você precisa entender isso. A direção do teu olhar vai definir o teu destino. Então você não tem que olhar para outro lugar senão Jesus.
Porque Pedro, ele não afunda pela força do vento, mas ele começa a afundar quando ele muda o foco. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. A crise, ela não é pelo que ele não tinha, mas por aquilo que ele deixou de acessar. Eu vou repetir isso aqui, eu quero que você guarde muito essa palavra. A crise de Asaf não se inicia por aquilo que ele não tinha, mas por aquilo que ele deixa de acessar. Porque nós estamos falando aqui de um homem que não era distante de Deus, era um levita, era um ministro, era um líder do culto, conhecia a lei, era um homem que conhecia o santuário, que frequentemente estava prestando culto. Ele ensinava sobre Deus, ele cantava, ele adorava. E é exatamente esse homem que entra em crise. Porque não basta você entrar, não basta você estar, não basta você ser, você precisa acessar. Você precisa acessar, porque o reino de Deus não basta entrar na presença, é preciso acessar a revelação. E você vai entender por isso o que eu estou falando, porque no verso de número 17, ele toma uma decisão, ele entra. E como nós falamos, não foi a primeira vez, ele já estava habituado a entrar no santuário. Só que o verso de número 17 vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Na tradução judaica e no hebraico, o santuário, o Mikdash, ele significa uma coisa extremamente poderosa. É um santuário, um espaço consagrado, um lugar de separação, de distinção, de centralidade, ordem, justiça, reorientação cultural e espiritual. O Mikdash naquela época não era apenas um espaço geográfico, era um espaço separado para Deus, um lugar onde o culto se alinhava e a visão se corrigia, a justiça se revelava. Era um lugar onde o homem era descentralizado e Deus colocado no foco. O santuário não existe para homem aparecer, mas para Deus ser revelado. Quando Asaf ele entra no santuário, o olhar dele era horizontal, porque ele estava se comparando com o outro, ele estava olhando para a vida do outro. Mas quando ele entra no santuário, o olhar dele muda, ele passa a olhar de forma vertical. Agora ele está olhando para Deus, para a presença, para o propósito final. Porque o olhar horizontal produz crise, mas o olhar vertical produz esperança da eternidade. E ele não para por aí não. Ele entra no santuário, entende aonde ele está. E quando ele diz entendi, esse entendi aqui, que no hebraico é o avim, ele tem uma ideia de discernimento, de percepção, de compreensão, de algo que ele estava distinguindo naquele exato momento. Naquela hora que ele entra e ele entende, ele consegue entender a revelação que foi dada a ele. Porque ao acessar ao santuário, não se tratava apenas daquilo que ele possuía, mas para onde ele ia. Ele passou a entender. E quando Asaf entra, ele entende aonde ele está. E quando ele diz entendi, ele tem o discernimento. Peraí, não se trata daquilo que eu não tenho, se trata daquilo que eu não estou acessando. Não se trata daquilo que eu não tenho, mas se trata daquilo que eu não estou acessando. Porque quando ele entra, muda o foco, muda a direção do olhar. Depois disso, ele acessa. Porque tem muita gente que vem para a igreja, mas não acessa. Tem muita gente que conhece liturgia, mas não conhece a presença.
Tem muita gente que vem para o culto, mas não tem acesso à presença. E isso você precisa entender, porque senão vai ficar sempre se repetindo. Você vem à igreja, mas não acessa. Você vem à igreja, mas não acessa. Você vem à igreja, mas não acessa. Entrar, meu irmão, é físico, mas acessar é espiritual. Para acessar não basta saber. Para acessar é preciso invocar. Por isso que Jeremias 33, verso 3 vai dizer: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o mais interessante aqui é que esse verso que nós acabamos de ler, o verso de número 33, ou melhor, capítulo 33, verso 3, ele começa com uma palavra no hebraico, que é gará, que é exatamente invocar, e termina com galá, que significa revelar. Então, simplificando aqui em outras palavras, para você entender, quem ora, acessa. Quem ora tem acesso. Quem ora tem acesso à presença de Deus. Quem ora tem acesso. E é isso que você precisa entender, porque o acesso, meu irmão, te dá profundidade. Ezequiel 47 vai dizer que a água estava lá no tornozelo, e quanto mais ele andava, a água ia aumentando. Chegou na cintura, chegou no joelho, daqui a pouco ele estava sobre o pescoço dele. Ou seja, quanto mais ele andava, mais ele era aprofundado, porque o acesso te dá profundidade, e profundidade te dá acesso. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque na época de Asaf, para acessar era necessário um ritual.